Oi, oi, tudo bem com vocês, meus amores? Então, hoje estou num novo cenário. Estou aqui perto do ladinho da lareira, pois aqui na minha cidade está muito frio. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? O assunto de hoje é Edifício Joelma. Aí rende história, né? Bora lá? Bom, deixa eu ver aqui, porque eu quase que dei uma gafe, tive que dar uma cortada aqui. Que a moça pegou e me disse: eu sou fulana e peço que não revele meu nome. Eu vou chamar de fulana, tá? Porque você escreveu o teu nome e eu tive que cortar, porque senão eu ia dizer seu nome, você não pediu, você marcou antes, meu bem. Enfim, fulana. Eu trabalhei apenas 3 meses. Lu, quando fui chamada para trabalhar nesse lugar, eu não sabia que o tal lugar era o famoso Edifício Joelma. Pois passaram-se tantos anos, né? E depois de reformado, ele virou um prédio comercial. Então, para mim, era um prédio normal qualquer. Bom, assim que comecei a trabalhar, coisas estranhas começaram a acontecer. Como, por exemplo, às vezes eu tinha a impressão de que deixava o rodo de um lado e de repente eu ia procurar, ele não estava ali. O rodo andava. Bom, parecia até que tinha alguém junto comigo, que é onde eu botava as coisas, tiravam. Teve uma vez que eu tinha limpado uma sala e eu fui fechar. E quando eu voltei, estava tudo sujo, parecia cinzas, sabe? Quando faz fumaça e cai cinzas. Então, estava cheio de cinzas pelo chão. Aí eu fiquei pensando, pois, mas eu tinha acabado de limpar. Pensei, quem tinha feito aquilo? Aí voltei, limpei de novo. Mas até aí, Lu, pra mim era tudo normal. De repente podia ser alguém que tinha passado por ali, alguém que tinha, de repente, sujado. E quanto ao rodo, que sumia de vez em quando, como eu sou um pouco esquecida, também pensava que às vezes poderia ser eu mesma que colocava em um lugar e esquecia. Bom, comecei a perceber que não era minha mente, e sim algo de muito sobrenatural que acontecia naquele lugar. Pois um determinado dia, eu vim com um carrinho de limpeza e deixei num canto próximo ao corredor. Bom, Lu, eu tinha que buscar algumas coisas ainda. Voltei para trás. Quando eu voltei, eu vi uma senhora andando assim, sabe, sabe aquelas vestes velhas, suja. Parecia suja assim, de barro, lama, não sei explicar. E ela foi andando em direção ao corredor, para o outro lado, oposto. E eu fiquei pensando, o que a senhora está fazendo perdida aqui? Eu achei, na época, que talvez fosse uma andarilha. Pelo jeito que ela estava vestida e pela forma como andava. Enfim, até para mim, é normal. Era apenas uma senhora andando, né? Só que, quando eu peguei o carrinho para puxar, para ir para o corredor, quando eu virei, a mulher tinha sumido. Eu achei que eu estava vendo coisas demais. Eu pensei, bom, talvez eu esteja tão exausta que eu já estou começando a ver coisas. E também, eu confesso que fiquei com vergonha de contar para meu marido e para meus filhos que eu estava vendo coisas no meu serviço, pois ambos são muito ascéticos. Eles acreditam totalmente. Bom, as coisas começaram a piorar no decorrer do tempo. Quando eu estava prestes ali a completar os 3 meses, foi que a coisa realmente pegou. Eu não esperava. Juro que para mim, assim, foi uma coisa assim que me deixou até traumatizada, sabe?
ver ou ouvir coisas das quais não faziam parte desse mundo. Eu nunca fui uma pessoa que me considerasse médium ou algo assim para que eu estivesse vendo tais coisas. Um certo dia, eu peguei o andar para subir até o terceiro. Só que, Lu, eu juro por tudo que é mais sagrado que quando eu cheguei no terceiro andar... Peraí. Toma uma aguinha só, gente, um café, quer dizer. Com a minha garganta meio ruim, tá? Por isso tô tomando. Quando eu cheguei no terceiro andar, Lu, a porta do elevador abriu. Mas pro meu espanto, Lu, aquele corredor não era o corredor do prédio que eu trabalhava. É como se eu estivesse em outro mundo. Aquele corredor era escuro, paredes queimadas, marcas de fogo, fumaça. Lu, tinha uma fumaça naquele corredor, sabe? E dava para ouvir pessoas, assim, pareciam várias pessoas andando, correndo. E eu fiquei assustada, porque eu achei assim, ué, será que esse andar tá em reforma agora? Mas antes nunca teve. Lu, eu achei que eu estava alucinando de verdade. Eu resolvi descer lá para baixo, de novo, e ir até a portaria, conversar um pouco com o porteiro e tentar entender um pouco o que tinha naquele prédio, pois não era normal tudo aquilo, né? Bom, chegando lá, eu tava com a cara de apavorada, na verdade. Francisco, nome do porteiro na época, nome trocado, tá, gente? Olhou pra mim e falou: credo, mulher, e que houve? Está branca, pálida, parece um papel branco, parece que veio assombração. E eu, quase sem conseguir respirar direito, eu só chacoalhei a cabeça, sabe? Tipo, simbolizando que sim, tipo, Ele olhou pra mim e falou assim: você tá de brincadeira, né? Tá zoando? Aí eu falei que não, só que eu não conseguia falar direito, mas gesticulava e respongava. Ele falou assim: ó, você tá doente, você não quer ir pra casa? E eu demorei um pouquinho, dei uma respirada, e eu falei pra ele assim que não, que eu não tava doente, que eu tinha visto coisas. Aí ele falou assim: tá, eu vou ver, você é médium então. Eu falei assim: não, eu não lembro de ter sido, pelo menos até hoje eu não lembro de ter sido, né? Enfim, porque eu também era cética, incrédula com certas coisas, Lu. Eu já testei, assim, já tentei, já postei com o meu marido coisas assim absurdas que a gente achava, tipo, que as pessoas falavam e a gente, isso é coisa só para quem acredita, só a pessoa só vê se acredita, né? Para quem não acredita, não acontece nada. Ler engano, viu? Bom, enquanto eu estava ali, tomando um ar, tentando voltar ao normal, já que eu estava assustada, conversando com o Francisco, quando o Francisco me solta: o prédio tem muitas coisas, né? Deve ter muita coisa por aí. De fato, ele deve ter uma energia muito negativa mesmo, né? Pois quando tudo aconteceu foi muito terrível, né? Muitas pessoas se desviveram. Eu, Quando tudo o quê? Como assim, quantas pessoas? Que lugar é esse que a gente tá? Eu falei. Porque, Lu, eu não sabia. Eu não sabia que aquele local era o tal edifício Joelma. Pois quando tudo aconteceu, eu acho que eu era muito pequena. Eu não tinha nem noção. E de fato, assim, também nunca procurei saber, né? Então, eu comecei a questionar ele. Aí ele me mostrou até, pegou o celular, me mostrou matérias da época. Aí eu entendi por que o meu rodo sumia, por que eu via vultos, por que a fumaça naquele corredor. Aí Francisco falou pra mim: relaxa,
faz de conta que você não tá vendo nada, ignora só e continua trabalhando. E eu olhei para ele, eu falei assim, o difícil é ignorar, mas vou tentar seguir seu conselho sim, pois eu preciso do emprego. E voltei a trabalhá-lo, mas não deu certo, pois eu não aguentei. 15 dias depois, lá estava eu pedindo demissão. Sim, Lu, as aparições começaram a ser constante. Aquilo que antes era tipo raro ou lá de vez em quando, começou a ser frequente. Eu comecei a ouvir gritos, choros, eu ouvia passos atrás de mim e portas que às vezes do nada abria ou então fechava. Lu, quem trabalha lá ou quem já trabalhou sabe o que eu estou falando. Se alguém passou por lá e tem alguma sensibilidade mediúnica, vai saber e vai entender o que eu estou falando. Aposto que muitos aqui já talvez passaram ou viveram essa situação. Eu que até então não acreditava, Lu, passei a acreditar. E depois disso, eu resolvi ir num centro espírita. Quando eu fui, foi revelado que o que eu via eram pessoas, almas que ficaram ali penando, que não entendiam ainda, que estavam ali apegados ao lugar, que ainda não tinham aceitado sua morte e que às vezes estavam precisando de ajuda. Ah, mas não serei eu que ia ajudar não, Lu, porque voltar a trabalhar para lá, nem pensar. Ver fantasma não é o meu lema não. Eu fui para trabalhar. Eu não quero saber de ficar conversando com o espírito não. Esse é um trabalho que não serve para mim. E é isso. O meu relato é esse. Bom, espero que goste. Se contar e quiser me avisar para que eu possa assistir, vou ficar feliz. Beijo a todos vocês e a todos os inscritos sobrenaturais. Beijão para você também. Bom, gente, eu não conheço também, nunca vi falar. Na verdade, assim, eu ouvi falar de matéria, vejo assim, mas eu não sei muita coisa desse edifício, mas já ouvi falar também, tá? Sobre ela falar ali, né, de crenças, essas coisas, realmente quem tem mediunidade, ela vê mesmo muita coisa. Então, no caso, provavelmente ela não desenvolveu antes, né, mas aí foi para um lugar como esse, acabou vendo muita coisa. Bom, era isso. Antes de mais nada, eu quero deixar um outro recadinho para vocês. Se vocês tiverem relatos como esse, ou qualquer relatinhos, eu sempre deixo no e-mail, na descrição dos vídeos. Você pode estar me enviando nesse e-mail que vai estar abaixo, tá? E fora isso, dado o recado, um grande beijo. Até a próxima.